meu nome é Luísa e hoje eu irei apresentar o CITREP da Semana Epidemiológica de número 4, que vai do dia 19 de janeiro até o dia 25 de janeiro do ano de 2025. Hoje, na Semana Epidemiológica, iremos abordar sobre a influenza aviária, Mpox, Oropouche, surto do vírus Marburg, os alertas meteorológicos, febre hemorrágica do Chapare e arboviroses. Em relação à influenza aviária de alta patogenicidade, nos Estados Unidos atualmente existem 16 estados com rebanhos afetados. Esses rebanhos domésticos incluem gado leiteiro, alpaca e suínos. Em relação ao surto em aves, todos os 50 estados do país notificaram casos. Ainda sobre os casos de influenza aviária, nos rebanhos domésticos, em janeiro, houveram 21 casos reportados. O total de rebanhos afetados até o momento foram de 939. É importante ressaltar que na semana anterior, de número 3, haviam sido reportados 930, então aumentou mais 9 rebanhos. Houve um aumento principalmente na Califórnia, que continua o estado com maior quantidade de casos, atualmente são 720. No Colorado e Idaho, que ficam na segunda e na terceira posição, não houveram aumentos nessa semana. Durante a semana epidemiológica de número 4, não tiveram atualizações em relação ao número de casos humanos. Ainda na semana anterior, houve um aumento de um caso humano na Califórnia. Até o momento, a origem do contato é desconhecida. Em relação ao monitoramento das águas residuais no período do dia 12 a 18 de janeiro, houve a detecção de H5N1 em 35 locais. Estes 35 locais estão distribuídos por 4 estados americanos. E os estados são Califórnia, Nevada, Nebraska e Maine. Tem-se até o momento que o comportamento da gripe aviária nos Estados Unidos são de infecções que ocorrem após o contato próximo ou prolongado desprotegido com o animal infectado. Nenhuma transmissão de pessoa para pessoa foi identificada. Os casos humanos são principalmente de trabalhadores de laticínios. Não há alteração virológica preocupante para se espalhar nativamente em animais, que aumentaria o risco para a saúde humana. Portanto, o risco para o público em geral continua baixo. No Brasil, entre janeiro de 2024 e janeiro de 2025, foram realizadas 1.046 investigações em aves para influenza aviária. Foram coletadas 291 amostras e não possuem investigações em andamento. No ano de 2024, foram 15 focos positivos de influenza aviária, sendo que todos foram em aves silvestres. Já mais precisamente, na semana epidemiológica de número 4 de 2025, foram realizadas até então 21 investigações sem coleta de amostras e no momento não há investigações em andamento. Também não houve nenhum foco positivo. Relembrando que os focos positivos no Brasil no ano de 2024 foram nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo e Rio Grande do Sul. Segundo os dados globais de janeiro a 30 de dezembro de 2024, dados confirmaram que 88 países comunicaram casos de Mpox, sendo mais de 29 mil casos e 78 óbitos. Os países mais afetados desde janeiro de 2022 até dezembro de 2024 foram os Estados Unidos, República Democrática do Congo, Brasil, Espanha e França. Não houveram atualizações desses dados globais no ano de 2025. Os clados já identificados de Mpox até 30 de dezembro de 2024 são o clado 1, presente em 9 países, o clado 2, que é o mais identificado, presente em 62 países, e os 2 tipos de clado são identificados em 7 países. A OMS realizou em novembro de 2024 uma avaliação global do risco de Mpox, no qual ficou definido o clado 1B, que afeta predominantemente áreas não endêmicas da República Democrática do Congo e vários países vizinhos, como risco elevado. Clado 1A, que afeta principalmente áreas endêmicas na República Democrática do Congo, como risco elevado. Clado 2, observado na Nigéria e outros países endêmicos na África Ocidental e Central, com risco moderado. Clado 2B, associado à epidemia global de Mpox, com risco moderado.
Até o momento, os riscos não sofreram alteração. Na região da África, no período de 1 de janeiro de 2022 a 19 de janeiro de 2025, foram confirmados cerca de 21 mil casos com a presença dos clados 1A, 1B e 2. Houve aumento de cerca de 4.180 casos, um aumento em percentual aproximadamente 23%, comparado com a semana anterior. Em relação ao número de óbitos, não sofreu alteração, permanecendo 87 óbitos registrados. Já de janeiro de 2024 a 12 de janeiro de 2025, foram relatados cerca de 19 mil casos, um aumento de 4.180 casos em relação à semana anterior, e 64 óbitos, permanecendo o mesmo número da semana anterior. Os países africanos que mais reportaram casos foi a República Democrática do Congo, que teve um aumento de 3.946 casos em relação à semana anterior, totalizando 13.459 casos, Burundi com 3.116 casos sem alteração e Uganda com aumento de 201 casos, tendo total de 2.031 casos. Entre a semana 1 a 4 de 2025, o Brasil teve 1.883 casos confirmados de Oropouche, sendo que a maioria desses casos foi concentrado nos estados do Espírito Santo, em Rio de Janeiro, Ceará, Minas Gerais, Paraíba e em São Paulo. E nessa semana, o estado de Roraima também apresentou um caso. É importante ficar alerta em relação aos casos do Espírito Santo, uma vez que na semana anterior, no caso da semana epidemiológica 3, haviam 882 casos e uma semana depois o aumento foi de quase 104%, totalizando 1.807 casos. Esse aumento significativo pode ter ocorrido devido ao atraso nas notificações. Lembrando que em 2024, no Espírito Santo, foram registrados 5.794 casos e um óbito. Em 13 de janeiro de 2025, a OMS formou os seus Estados-membros e Estados-partes do Regulamento Sanitário Internacional sobre um surto suspeito da doença do vírus de Marburg, na região do Kagera, na República Unida da Tanzânia. Em 20 de janeiro de 2025, foi confirmado o surto na região. Até o momento, um caso testou positivo e 25 casos que são suspeitos deram negativos. Lembrando que a transmissão ocorre pelo contato com morcegos frugívoros do gênero Rosetus. Entre pessoas, ocorre principalmente por fluidos corporais, como sangue, saliva, urina, fezes, vômito, suor, leite materno, sêmen e fluidos gestacionais. Os casos apresentaram sintomas semelhantes de dor de cabeça, febre alta, dor nas costas, diarreia, hematese, mal-estar e um estágio posterior da doença com hemorragia externa. A Bolívia notificou um caso de febre hemorrágica do Chapare. Trata-se de um homem trabalhador rural, na faixa etária de 50 a 60 anos. Ele apresentou sintomas de cefaleia, febre, mialgia, artralgia e sangramento gengival. O início de seus sintomas foi no dia 19/12 de 2024 e em 24/12 de 2024 procurou atendimento médico. No dia 30/12 de 2024 foi transferido para o centro clínico e morreu no mesmo dia. Foram realizadas coletas das amostras em contatos próximos e nenhum dos casos positivaram e permanecem assintomáticos até o dia 13 de janeiro de 2025. A febre hemorrágica do Chapare é uma doença zoonótica rara. São transmitidas principalmente através de roedores infectados, que servem como seus hospedeiros naturais por aerosol. A transmissão de humano para humano é incomum. O período de incubação varia de 4 a 21 dias. Atualmente não há tratamento antiviral específico e as taxas de letalidade são de 15 a 30% em pacientes não tratados, com taxas de até 67% relatados durante surtos. Contextualizando a situação na Bolívia, o vírus foi identificado pela primeira vez em 2003. Até o momento possui 5 surtos associados, a contar com o último caso relatado. E todos foram relatados na Bolívia. Os surtos afetaram principalmente áreas rurais do departamento de La Paz, portanto não possuem risco significativo para a disseminação internacional.
Mato Grosso decretou, em dia 23 de janeiro de 2025, emergência de saúde pública de dengue e chikungunya. No ano de 2025, já foram notificados 238 casos prováveis de dengue e um óbito que está em investigação, com aumento em 2025 de 234% dos casos. Já a chikungunya, houve 221 casos prováveis e 3 óbitos, em que um foi confirmado e 2 estão em investigação. O aumento de 2025 foi de 1.913% de casos. A decisão leva em consideração ainda a identificação da circulação do vírus de Oropouche na capital, que possui potencial epidêmico e pode se tornar uma ameaça. De acordo com a incidência por 100 mil habitantes, a incidência de chikungunya está maior no estado de Mato Grosso e a dengue é o quarto estado com maior incidência. O DF permanece com o número de casos na faixa do esperado para as ambas arboviroses. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta para chuvas intensas no país, sendo considerada risco de perigo para algumas regiões, sendo ela norte e sul. Os riscos à saúde causados pelas enchentes são as doenças infecciosas como leptospirose, hepatite A e E, e diarreias, doenças transmitidas por mosquitos como dengue, zika e chikungunya, traumatismos e ferimentos, problemas de saúde mental, além de acidentes com animais peçonhentos. Já no Distrito Federal, em janeiro de 2025, ultrapassou a média climatológica de chuvas esperada pelo mês. O esperado era de 206 milímetros e apenas na estação das águas emendadas foi identificado um acumulado de 417 milímetros, com aumento de 103%. As outras estações que também mais tiveram aumento foi a do Gama, com acumulado de 275,8 e aumento de 34%, e a do Sudoeste com 257 milímetros de acumulado e 25% de aumento. De acordo com o IMET, a tendência é que as chuvas continuem a persistirem. Obrigada por escutar até aqui. Esse foi o Citrep da Semana Epidemiológica número 4 e até a próxima.